escola é para brilhar. Isso tocou em mim, a escola é para brilhar, e eu fiquei pensando o quanto que o marketing é necessário. E como eu sou grata a ver quantos gestores estão aqui assistindo, quantos professores olhando para esse viés do marketing, porque eu, como psicóloga, e hoje vou falar um pouquinho de saúde mental, o que que isso tem a ver com a escola brilhar? Porque a gente precisa mesmo colocar luz em tudo aquilo que a escola faz. E o marketing é essa lanterna que coloca luz, onde a gente vê tudo, consegue expor para o mundo e ver tudo aquilo que a gente tem e brilhar de fato. E quando eu olhei para essa frase, me veio muito algo que eu aprendo com as estrelas e que eu penso que cada educador tem em comum com as estrelas. Não é só brilhar de qualquer maneira. Quem brilha? Brilham aqueles que conseguem ter luz na escuridão. E eu penso que educadores são esses que brilham, mesmo quando tudo lá fora está escuro, porque tem luz própria. E as estrelas, elas só brilham porque elas queimam. E eu desconheço um educador que não queima por algo maior. Por isso que a minha paixão pela educação ela é tão grande. Porque vocês não estão aqui só por vocês. Vocês estão aqui por outras pessoas. E vocês queimam. Nós queimamos. Não existe estrela morna. Estrela brilha porque queima. E nós queimamos por um propósito, nós queimamos por algo maior. Minha homenagem a cada um de vocês, e hoje em especial pela professora Elizabeth, porque estrelas também são aquelas que a gente olha para o céu e enxerga o brilho dela, e a gente sabe que ela não está mais lá há muitos anos, e a gente continua vendo o brilho dela. Porque estrelas, elas continuam brilhando, mesmo quando elas não estão lá. Porque elas queimam por algo maior. Então, a minha homenagem a cada educador, a cada professor, em nome da professora Elizabeth, que mesmo não estando, deixa o seu rastro de luz, e a gente possa, com essa fatalidade, também relembrar o impacto e a eternidade do educar, que a gente deixa um rastro de luz por onde a gente passa. Minha alegria, a escola é feita para brilhar porque é estrela, porque é feita de estrelas. E ainda mais nesse momento, onde a gente tem visto um céu tão escuro, onde a gente tem visto a necessidade de estrelas que conduzam na escuridão, que direcionem na escuridão. As estrelas são também para a direção, para iluminar. Quanto mais acesas elas estão, mais tudo em volta fica iluminado. E na escuridão, elas dão a direção. Que a gente possa se lembrar dessa nossa missão, de iluminar mais. Quanto mais a escola brilhar, mais as pessoas vão também ficar iluminadas. A escola nunca ela tem um brilho sozinha, ela ilumina tudo em volta. E que a gente possa trazer direção nesse momento de tanta confusão, de tanta fake news, de tanto engano, de tanta falta de norte, que a gente possa renovar o nosso brilho. Escola é feita para brilhar. Eu não só assino embaixo, mas quero lembrar desse propósito que cada educador carrega. Minha gratidão por estar aqui, por admirar, aplaudir e assinar embaixo dessa campanha com vocês. Muito bom. Já posso tocar? Posso tocar? Não, eu só queria falar oi para você, dizer que estamos com saudades. A gente está saudades, eu sei que você vai falar sobre esse tema que vai aparecer na tela aí, desenvolvimento emocional que acolhe e cuida, né? Que é o que a gente sugere para hoje, que a gente combinou ontem, eu, você, a Lu e o Rafa. E a gente tem, essa é uma série, já falei, você está aí, já falamos das palestras de abril, então a bola é com ela agora, né, Lu? Porque... As ansiosas aqui esperando, Fer, toca daí. Vai lá, Lu, Fernanda. Pode deixar, que hoje o meu tempo é curto, mas eu quero entregar o melhor que eu também estou queimando aí por cada um. Tô com saudade, viu, Chico, Lu, Rafa, tô com saudade de estar aí, mas logo estaremos juntos. Uma gratidão poder, pelo menos pela telinha, a gente se encontrar no mesmo propósito. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Então, bora para a nossa pauta, a escola e a saúde mental, esse desenvolvimento emocional que promove acolhimento e cuidado. Que a gente possa começar a olhar para esse lugar. A saúde mental, ela sempre esteve do lado de fora, quando a gente olhava para a escola e falava, bom, o lugar da saúde mental é quando dá algum erro na escola.
É quando alguma coisa não funciona bem e a gente fala, bom, a gente precisa procurar isso. Mas como a gente pode olhar qual é o lugar, como hoje a escola precisa abrigar isso? E eu queria começar relembrando a palavra ensinar, quer dizer dar sinais. A escola é o lugar do ensinar. E quando a gente está falando sobre dar sinais, a primeira coisa que a gente precisa para dar sinais é captar sinais. Por exemplo, o nosso cérebro, ele só vai dar um sinal para você de perigo quando ele capta algo. Ainda que ele nem passe pelo seu córtex frontal, a gente tem ali uma capacidade quase automática de perceber algum perigo. Depois é passado para o nosso córtex frontal, mas a gente já tem reações de todo o nosso sistema parasimpático, porque a gente foi treinado para isso. Mas também, quando você precisa fazer um movimento para algo, você dá um sinal e o cérebro responde para uma dor. Existe uma captação de um sinal de dor e aí ele responde, inclusive, com a dor. Então, toda a captação, toda a resposta que a gente tem, a gente só pode dar sinais quando a gente recebe primeiro um sinal. E a escola também é este lugar onde ela recebe sinais. Dentro da sociedade hoje, a gente pode olhar a escola como esse primeiro lugar, essa instituição. Por quê? Porque as crianças, elas são esponjas, elas captam muitas coisas. O funcionamento dos pais, uma criança que está agitada, ela está falando de uma coisa que não está bem. Uma criança que de repente está apática, ela está trazendo sinais importantes de um contexto, ainda que ela não saiba dizer sobre o que significa esse sinal. A escola é esse lugar, esse centro onde a gente consegue captar os sinais de como está a sociedade, como está o mundo lá fora. A escola recebe primeiro esse sinal. O Yuval Harari, ele fala, e eu repito isso sempre com vocês, a evolução do Homo sapiens é o Homo sensi, aquele que consegue perceber os sinais e então pensar numa solução. Quais são os sinais que a gente tem recebido hoje na nossa escola? Que sinais emocionais, inclusive, a gente tem recebido? Fernanda, como assim sinais emocionais? O que a gente fala que é o jeitão. Muitas vezes, o espírito que está ali e a gente nem percebeu. A gente sabe quando os nossos alunos estão alegres. A gente não sabe nem falar direito por quê, mas a gente sente uma alegria no ar. Como a gente sente uma tensão. Como a gente também sente uma apatia. Como a gente também sente um desânimo. Esses são sinais importantes que quando a gente olha num movimento de inteligência emocional, esse é o motor que vai fazer ligar todo o equipamento cerebral de eu poder aprender. Daquilo que eu planejei enquanto pedagogia acontecer. Existe, então, dentro dos bastidores, essa vivência que é mental, que fala sobre a condição do aprender. E quais são esses sinais? Eu tenho passado, nesse início de ano, eu visitei muitas escolas, eu pude estar de frente com muitos educadores, perto de muitas escolas, presencialmente. Foi uma grande alegria, um grande ensinamento. E o que nós temos testemunhado nos vários lugares do país? O que a gente tem visto nas escolas? A gente tem visto duas vivências grandes. Quais sinais a gente está captando? E é tão importante a gente poder trazer a nossa consciência esses sinais. Por quê? Porque quando a gente não percebe esses sinais conscientemente, eles vão se reproduzindo como ruídos. A gente vai falar isso na nossa conexão com os pais, mas muitas vezes são ruídos que vão fazendo com que aquilo que a gente planejou não aconteça. Às vezes a gente não está performando no nosso melhor, os nossos alunos não estão aprendendo no melhor do que eles poderiam, porque a condição para isso, o fio que liga, se chama emoção. E emoção não tem só a ver com tristeza, alegria, tem a ver com essa condição emocional, inclusive de receber, de traduzir, de perceber. Quando a gente está falando sobre isso, é como se você estivesse agora assistindo essa palestra, que tem muitos conteúdos. Eu vou falar aqui de neurociência, vou falar um pouquinho de psicologia, vou falar um pouquinho de educação, mas imagina que sua internet está falhando. Por mais que o conteúdo esteja ali, você não vai conseguir aprender esse conteúdo. Ou tem um barulhão do seu lado e você não vai conseguir se concentrar nisso. Essa condição de apreensão do conteúdo, da ferramenta pedagógica, ela fala sobre saúde mental.
Algo que talvez ficava do lado de fora da escola ou só como um problema lá, porque talvez a gente estivesse com essa ligação mais limpa, mais saudável e talvez menos complexa. Hoje a gente fala de 4G, 5G. Por que a gente precisa de internet 5G? Porque a gente também foi ficando mais complexo no nosso nível de informação, nas nossas velocidades, nas nossas conexões. Então, o aumento, inclusive, nós hoje não estamos tão bem, mas também emocionalmente, hoje a gente sabe, as pesquisas mostram que apenas 15% das pessoas estão bem, mas a gente também sabe que o nível de complexidade aumentou muito. Hoje a gente tem um bombardeio de informações. Hoje a gente tem uma hiperconectividade. Hoje nós temos imensas demandas. Hoje nós estamos num tempo de pouquíssima previsibilidade e tudo isso afeta o nosso emocional, os nossos alunos, os nossos pais, os nossos professores. E a escola é o primeiro lugar de captar tudo isso. Quais são, então, os dois grandes pilares que hoje a gente vê que são sinais que a escola está recebendo primeiro? Como a gente pode decodificar isso para a gente ser mais assertivo ao longo do nosso ano, para que a nossa informação, para que o nosso conteúdo, para que o aprendizado possa acontecer de uma forma de alavanca? Porque todos os lugares que eu fui nesse início de ano, a gente falou muito sobre alavanca. Esse é um ano de alavanca, mas para toda alavanca, nós precisamos de um ponto de apoio, que é essa nossa condição de alavancar. Dois sinais importantes que nós precisamos ficar atento, que estão nesse lugar emocional. Uma dificuldade grande de convívio. Uma dificuldade grande de convívio e também um esgotamento emocional. Como isso, Fernanda? Como isso tem aparecido na escola? A gente sabe que hoje a gente tem uma tolerância muito menor. A gente se sente as pessoas mais à flor da pele, mais irritadas, mais cansadas. A primeira coisa que acontece de errado ali na escola parece quase imperdoável. As pessoas elas estão extremamente intolerantes. A gente se sente solto, um pouco sem saber que direção, sem ter respostas. Os próprios alunos estão intolerantes entre eles. As mínimas vivências, às vezes, acontecem explosões ou fechamentos muito grandes. A gente está falando de uma dificuldade da gente poder se relacionar, conversar, conviver, trocar, compartilhar. É como se os fios estivessem desencapados e qualquer erro, pequeno erro nessa ligação, pudesse dar curto-circuito. As pequenas palavras que talvez eu falei de uma forma desajeitada, talvez uma coisa que a escola fez fora do prazo, pequenas coisas que antes eram relevadas, hoje elas não cabem. O nível de exigência aumentou muito e isso é importante para que a gente possa aumentar a nossa excelência, mas que também a gente perceba o quanto tudo isso tem aumentado a tensão de entrega para a escola, que fica sobrecarregada o tempo inteiro, sendo olhada, sendo exigida, com uma tolerância baixíssima. A segunda coisa que a gente também tem visto, que é um sinal, é o esgotamento emocional. E como o esgotamento emocional ele aparece? O esgotamento emocional, ele aparece numa forma de estresse, de ansiedade. Inclusive os alunos percebendo as próprias dificuldades de aprendizado, que teve ali uma lacuna lá na pandemia, que a gente foi tentando consertar, 2022 foi o ano do conserto, mas o que isso provoca em termos emocionais e de capacidade nos alunos? O que não é só sobre consertar um aprendizado, quando ele se percebe não aprendendo, quando ele percebe a dificuldade do próprio aprendizado, de coisas que antes eram simples para ele, agora fica difícil, inclusive pelo excesso de informações, pelo excesso de tensão, porque quando o nosso cérebro está num movimento de tensão, a gente tem muito menos conexões cerebrais, as respostas são curtas, rápidas. O que vai acontecendo com ele é um descrédito para ele mesmo. E aí, diante dos pequenos desafios, ele não se sente capaz. E ele se esquiva disso. Então, nós temos visto alunos que têm se esquivado
de pequenos desafios. Os desafios são apresentados e toda essa sensação de tensão nos nossos alunos de não se sentir competente para as mínimas coisas que para aquela idade eles estariam lá prontos para aprender, prontos para desenvolver. E agora esse nível de tensão e esgotamento emocional tem feito dos alunos muito mais ariscos e cada um mostra e evidencia essa tensão de uma forma diferente. Uns mais irritados, e aí culpando o professor, culpando a escola, outros mais apáticos, tanto faz, fazendo de qualquer jeito. Outros talvez muito exigentes com eles mesmos, e aí pequenas coisas se transformam em problemões. Essa nossa vivência que às vezes a escola traduz assim, nossos alunos estão imaturos, mas o que está acontecendo com eles? Um esgotamento emocional. Do lado de fora, a gente também tem que lidar com os pais que também estão vivendo um esgotamento emocional. E que nessa batata quente, quando a gente está esgotado, a gente precisa pequenas coisas, vira então uma tempestade no copo d'água. Uma gota é uma tempestade. Mas não é só uma gota, é uma gota que transbordou de tudo aquilo que foi acumulado. É um tempo, então, de uma tolerância zero, porque já tem um esgotamento muito grande de tudo aquilo que já gotejou, tudo aquilo que entrou. Então, a gente está falando de pais, nesse momento, extremamente esgotados e que na batata quente precisa achar um culpado. E muitas vezes, a bola da vez é a escola. É a escola que não viu isso acontecer, é a escola que está prejudicando meu filho, é a escola que não está ensinando adequadamente, é a escola. E muitas vezes, essa sobrecarga da escola, se a gente puder ouvir para além de uma reclamação, e a palavra reclamar é clamar de novo, pedir de novo, se a gente tiver ouvido atento, a gente vai poder olhar e falar, mas qual é o pedido desse pai? Qual é o pedido? O que ele está trazendo quando ele traz essa exigência? Ou no outro lado do pêndulo, porque o mesmo pêndulo da hiperexigência é o descaso. O pai que não responde. O pai que você tenta entrar em contato e não traz nada de volta. Então, no outro lado do pêndulo do descaso, a gente também está falando de um esgotamento emocional, de uma hipertensão ou de largar tudo. Sabe quando você está na academia e você carrega um super peso? Ou você traz todo o peso e qual que é a próxima vivência sua? Pá, soltar. Que é o outro lado do descaso. A gente também tem visto isso muito na nossa equipe. Por quê? Porque, claro, a gente está recebendo isso de todo lado. E aí, qual é a minha vivência diante da gerência de tudo isso? Trazer fome para os alunos aprenderem. Coragem para eles olharem para os desafios. Como eu posso receber todas essas reclamações dos pais? Como eu posso dar conta de tanta exigência? Então, a escola, nesse momento, quando ela olha para tudo isso, qual é o meu posicionamento? Dá vontade de sair correndo. O ano nem começou e eu quero sair correndo. Fernanda, não era o ano da alavanca. Cadê o ponto de apoio para eu sair correndo? É o ano da alavanca ou da catapulta? Porque a gente está falando de sinais que estão apresentando na escola e qual é o nosso posicionamento sobre isso. Inclusive que a gente está falando de matrícula em 2024, de um projeto educacional, de um ano que a gente aposta em a gente poder mudar de nível de fato. Não só olhar para os conceitos, mas a gente poder transformar tudo aquilo que a gente percebe. Quando a gente está falando sobre emoção, sobre a gente perceber sinais, sinais que mostram ruídos, sinais que mostram feridas. A gente pode apenas receber esses sinais ou a gente pode acolhê-los. São dois movimentos. Receber, mesmo sem você querer, você recebe. Mesmo sem você perceber, de repente isso impacta a tua equipe. Mesmo sem perceber, talvez você está demorando mais para devolver um telefonema, talvez você está demorando mais para poder atender alguém. Você recebeu, você nem percebeu que você está demorando mais, talvez porque aquilo está mais difícil para você, a digestão emocional está mais difícil. Receber, todos nós recebemos porque afeto afeta. Então, todos nós recebemos. Mas o passo de acolhida é um segundo passo. Acolher é receber de forma intencional. Acolher é dar lugar. Inclusive, quando a gente olha na origem da palavra acolher, quando a gente está olhando na etimologia da palavra acolhimento, do que ela está falando?
ela está falando de conjunto, ler. Quando ela está falando de colocar junto, ela está dizendo sobre você poder dar um lugar junto. Você conectar a sua mente e o seu coração. Você mostrar que você se importa. Sabe, a minha filha, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, alguns de vocês sabem, e toda vez que ela se machuca, ela vem pro meu colo. Ela quer a mamãe, ela quer o papai, ela quer o colo dos pais. E aí, então, a gente dá um beijinho naquele machucado. Outro dia, ela estava sentada no sofá e ela quebrou a alça do cavaquinho do meu marido. E logo que ela quebrou, ele falou, filha! E ela falou, dá um beijinho, papai. O que ela estava dizendo ali? O que ela aprendeu de fato? Um beijinho conserta o cavaquinho? Acolhimento conserta as coisas? De fato, acolhimento ele não é a solução inteira. Mas acolhimento é a nossa primeira condição de saber que, pelo menos, eu estou abrigado. É você não estar bem e pelo menos ter um médico que te entende. É o seu carro quebrar e pelo menos o mecânico chegar. Quando você vislumbra a solução, você sai do alarme do desespero, porque você sente que tem possibilidade de acontecer alguma coisa. Quando uma criança se machuca e você pega lá no colo, a gente sabe, a neurociência diz que quando você massageia pelo contato físico, a gente libera uma coisa que chama substância P, que realmente alivia a dor. Então a gente tem essa capacidade de aliviar a dor, é um pequeno anestésico, mas ele não resolve o corte, ele não resolve o braço do cavaquinho do violão. Mas o que ela aprendeu e me ensinou naquele momento, quando ela fala, dá um beijinho, papai, ela está dizendo que todas as vezes que algo dá errado, o nosso primeiro movimento, que nós ensinamos intuitivamente para ela, é acolher. E que muitas vezes a gente vai ficando velho e esquece disso. Uma escola pode receber reclamações dos pais, mas acolher é diferente. Uma escola pode receber alunos que estão agitados ou desmotivados, esgotados, mas acolhê-los é diferente. Acolher é esse passo a mais, onde a gente vai dar lugar para isso, mesmo que a gente ainda não faça nada com isso. Acolher é dizer, eu me importo. Acolher é dizer, eu sinto com você. Acolher é dizer, nós vamos fazer alguma coisa com isso. A gente sabe nas pesquisas de marketing que metade e grande parte, mais da metade, na verdade, as pesquisas mostram que 65% das reclamações, elas cessam quando alguém atende. Mas não atende no sentido de trazer a solução, mas quando alguém atende no sentido de importar com aquilo. A pessoa pode até nem trazer a solução que ela quer, mas só dela sentir que tem alguém do outro lado que te entende. Sabe quando você liga para desmarcar um a Vivo, a Oi, e você entra lá numa máquina e uma pessoa fala, é esse procedimento, você quer desligar. Por mais que você esteja lá para resolver, a sua sensação de você ser um número, de você ser imparcial, de você não ter existência ali, faz com que o seu não acolhimento, faz com que você não vislumbre solução. Uma vez eu tive um problema no meu computador, e ele é um computador da Apple, eu liguei para um atendente. Se você visse a forma como ele me atendeu, ele falou, Fernanda, nós vamos resolver isso, eu tô tentando isso, eu tô tentando aquilo lá. Depois ele desligou, me ligou de novo, eu fiz isso, nós vamos tentar mais isso. Naquele dia ele nem resolveu, mas a forma como eu vi que ele estava atento, disponível, acolhendo aquilo que eu tinha. Então, esse é o primeiro passo que nós, escola, enquanto saúde mental, enquanto uma capacidade quase intuitiva que nós temos como ser humano, diante da dor, diante da dificuldade, que ao longo do tempo a gente foi ficando avesso, a gente foi criando uma aversão, uma reclamação, uma situação, um problema, a gente não quer nem ouvir, a palavra problema já parece um grande problema pra gente. Como a gente pode voltar para esse nosso lugar humano de acolher? Receber, todos recebem. Acolher só aqueles que são intencionais. Só aqueles que têm condição de dar lugar para isso. E quando você faz isso, 65% já está resolvido, porque a gente deu um espaço para tudo isso. Se ensinar é dar sinais, a gente primeiro recebe os sinais, e aí eu posso ser
intencional e acolher. Como você tem acolhido a sua equipe, os seus alunos, os pais? Qual lugar você tem dado para cada um? A mudança na percepção de valor, e inclusive no silenciamento do alarme, ele vai reclamar muito menos quando você o escutar. Quando você mostrar que você se importa, ainda que você não saiba como resolver, ou ainda que não seja o seu departamento resolver aquilo. Ele está te pedindo um negócio que não tem a ver com você. Mas só de você se importar, o alarme diminui. Educar é colocar para fora. Educare quer dizer colocar para fora, despertar potências. Como a gente vai colocar algo para fora se a gente está olhando para as coisas que também estão tão distorcidas e deturpadas? Como a gente vai colocar uma capacidade de um aluno para fora? Imagina que você está ali para colocar para fora, né? Você é a torneira que vai colocar uma água para fora, sendo que o que está vindo, muitas vezes é uma água que está suja. Uma água que está vindo com tantos fragmentos e ruídos de outras coisas. Muitas vezes de uma vivência em casa, muitas vezes de uma vivência de um tempo que a gente está falando, um tempo do digital, um tempo do descontrole, um tempo de adaptação e que a gente não sabe muito bem ainda como lidar. Como colocar isso para fora? E aí vem a nossa segunda palavra dessa nossa conversa. A primeira é acolhimento, a segunda é cuidado. Cuidar. É algo que também é tão nosso. Uma máquina pode tratar, mas cuidar apenas um ser humano. A escola, enquanto lugar humano, um lugar de cuidado, vai fazer toda a diferença. Eu queria trazer aqui a palavra cuidado, na visão de Sócrates, que diz que cuidado é o trabalho de si sobre si. Muitas vezes a gente olha o cuidado apenas como um afago. O afago vem do acolhimento. Mas eu preciso dar um destino para isso. O cuidado é como quando eu olho para uma planta. O cuidado é essa nossa capacidade de dar condições de crescer. A escola é o lugar do crescimento, do desenvolvimento, de dar condições de crescer. Cuidado como o trabalho de si sobre si. E a escola, nesse lugar, é o lugar onde ela vai ajudar cada um a fazer um trabalho dentro dele mesmo para que ele possa crescer. Se a gente estava dizendo que o esgotamento emocional transforma a gente numa sensação de incapacidade de lidar com as situações, o cuidado faz o oposto. Ele mostra os recursos para que eu possa me desenvolver e lidar sim com o que precisa vir. O cuidado é esse que olha inclusive para casa, para a família, para a comunidade escolar, porque hoje a gente não pode só olhar para o aluno, os pais entraram dentro da escola, como a gente pode olhar para a comunidade escolar e a gente poder mostrar recursos que já estão dentro de nós, mas que na correria, mas que no tamanho das exigências, mas que na atenção eu nem percebo o que está ali. E isso a neurociência explica. Quando você está num movimento de tensão, você nem consegue acessar todo o seu armazenamento mental. Você se esquece do que você tem. Sabe quando passa uma prova e o aluno fala, putz, agora eu lembrei como é que fazia isso. Ou depois de uma fala que você tem numa reunião, você fala, nossa, eu podia ter falado isso e isso. Por que é muito mais fácil do lado de fora? Porque você não está sob tensão e aí você consegue acessar todo o seu arsenal. A escola, olhando para a saúde mental, é um lugar de cuidado, para que a gente possa mostrar e dar recursos para esse trabalho de si sobre si, para que a gente possa despertar consciência, inclusive sobre a vulnerabilidade. Porque quando a gente está falando sobre o poder da vulnerabilidade dos alunos num tempo de esgotamento, num tempo de dificuldade de convivência, num tempo de esgotamento dos pais, dos professores, a escola não pode mascarar isso, mas é olhar para o poder que a vulnerabilidade tem. Existe uma técnica japonesa que chama kintsugi, que é a capacidade, eles pegam vasos quebrados e vão conectando os pedaços do vaso, vão colando com fios de ouro. Escola é um lugar de gente imperfeita. Escola é o lugar do ensaio, onde o erro é parte do processo. E quem me ouve falar sobre criatividade, quem já me ouviu falar aqui mesmo, eu sempre falo o lugar do erro na escola. Mas muitas vezes a gente falou isso como um lugar do lado de fora, nas tarefas, nos exercícios. Talvez a gente precise olhar para o erro do lado de dentro das nossas imperfeições. Da fala que talvez não devia ser dita,
do aluno que foi mais rude, daquele que dormiu na sala de aula, daquele pai que deu um chilique na reunião, ou daquele que não responde a mensagem? Como eu posso olhar para a vulnerabilidade como um lugar de potência, ao invés de condenação? E como eu faço isso? O lugar da vulnerabilidade enquanto potência e não da condenação é quando a gente aprende que vulnerabilidade é o espaço da gente ser afetado e processar isso para uma resposta. O Viktor Frankl, ele fala, entre o receber e o dar a resposta, existe um espaço que se chama decisão. E ali reside a sua liberdade e a sua autonomia. Nós temos visto alunos cada vez menos autônomos. A gente tem visto uma insegurança generalizada, porque a gente precisa trazer para a pauta sermos vulneráveis como o espaço de eu poder aprender, tentar, refazer, crescer. Porque se eu estou pronto, eu não posso ser afetado. Por que a gente tem sido tão cascudo? Por que a dificuldade no convívio? Porque o outro desperta e mostra as minhas vulnerabilidades. Então, é muito importante a gente poder olhar para isso, o que o outro te provocou, o que ele te conta, qual é a tua ferida, como é que você vai responder a isso? Como você pode crescer com isso? Colocar a vulnerabilidade em pauta é a gente poder olhar para as nossas possibilidades de crescer. O choro, ele é o lugar onde ele te conta onde você ainda pode promover crescimento. O erro é o lugar onde ainda pode haver aprendizado. A dificuldade emocional é o lugar ainda onde você pode amadurecer. As rugas que nós queremos eliminar da nossa face, elas são marcas que falam que a vida te marca. As rugas emocionais que a gente não quer viver são as marcas que dizem que a vida nos toca. Nossos alunos não vão amadurecer se eles não puderem ser tocados pela vida. Nossos pais não vão amadurecer se eles não puderem ser tocados, errarem, aprenderem nesse espaço de ensaio tão importante que se chama escola. A gente acabou de ter a feira, né, SXSW, a maior feira de inovação, educação, marketing, comunicação que acontece no mundo. A SXSW acabou de acontecer no Texas. E uma das telas me impressionou muito. E ela diz, quem compreende pessoas e como elas funcionam, quem compreende as pessoas e como elas funcionam, sai na frente. Quem compreende as pessoas e como elas funcionam, sai na frente. Seja dentro das empresas, seja na escola. Porque a gente está falando de saúde mental, no Matrículas em Pauta. O que isso tem a ver com matrícula? Porque se você compreende o que está acontecendo com o teu aluno, você pode ser assertivo para que ele se desenvolva. Se você compreende como o pai, o que ele está reclamando, qual é a necessidade que ele abriga, você consegue ser muito mais assertivo na tua resposta. Às vezes você fez o que o pai quer e ele continua reclamando, você fala, nossa, esse pai é insaciável, mas é porque você está levando ele ao pé da letra. Você precisa levar ele a sério e não ao pé da letra. A gente precisa compreender como as pessoas funcionam. Se você compreende como cada um funciona, com certeza você sai na frente. E se ensinar é dar sinais, eu já vou terminando, porque eu sei que a Lu tá aí cuidando do tempo. Se ensinar é dar sinais, nós recebemos, acolhemos, cuidamos. E aí sim a gente vai poder apontar para quais caminhos nós podemos ir. Nós vamos pensar junto, não porque a gente sabe todas as respostas, ou porque a gente precisa ter um psicólogo de plantão na nossa escola, mas porque nós podemos mostrar caminhos para que as famílias, as pessoas, os seres humanos aprendam de si mesmos. A gente falava que fulano era autodidata porque ele conseguia aprender sozinho. Hoje os alunos, eles vão estudar informações, vão trazer na escola, a escola vai ajudar a processar isso. Mas nós precisamos ensinar sobre como cada um de nós funcionamos. Não adianta a gente ter um super carro que a gente não sabe apertar os botões. Não adianta a gente ter um super cérebro que a gente não sabe apertar os botões. A gente precisa compreender e ensinar as nossas pessoas a que elas compreendam como elas funcionam, inclusive para que elas possam lidar consigo mesmas.
E quando a gente olha para as nossas crianças, e às vezes a gente diz isso, o problema da escola não é os alunos. Eu passei por tantas escolas e quase em forma unânime elas dizem isso. O problema das nossas escolas não são os alunos, eles são ótimos. O problema são os pais. E eu tenho uma fala que eu repito em todo lugar que eu vou: não adianta cuidar do peixe se você não cuidar do aquário. Não adianta cuidar do peixe se você não cuidar do aquário. Você pode alimentar o peixe, se a água do aquário não estiver boa, ele vai ficar todo contaminado. Nós precisamos cuidar deste lugar que eu disse, essa vivência emocional que está em volta da educação, que está em volta do conteúdo, que é a nossa vivência emocional e que vai passar, sim, muito pelos bastidores e pela forma como a escola acolhe e cuida, como nós acolhemos a gente mesmo, como a gente cuida da gente. Porque se você não se acolhe, como você vai acolher o outro? Se você não cuida de você, como você vai cuidar de alguém? E como nós podemos também dar essa ferramenta para a família? Porque nós sempre falamos dessa parceria pais e escola. O Chico falou que dispensa comentários, mas eu vou comentar aqui sobre a palestra que vai acontecer dia 18. Como a gente pode trazer esses pais para dentro da escola, não para que eles falem o que a gente precisa fazer enquanto escola, mas para que eles olhem na mesma direção, para que a gente dê sinais, para que a gente possa cuidar do peixe, mas também olhar para o aquário. Porque a gente faz um trabalho, de repente o aquário não vai ajudando a gente a fazer esse mesmo movimento. Muitas vezes nessa batata quente a gente fala: o problema está nos pais, e os pais falam: o problema está na escola. Mas a questão é como a gente cuida do ambiente dessa criança. O Winnicott vai dizer que é só quando esse ambiente está saudável que a criança pode aprender, que a criança pode ousar brincar, que ela pode mudar de nível. Não adianta cuidar do peixe se a gente não cuidar do aquário. Por isso, esse é um pedido que a gente tem recebido, e o Chico tem falado muito comigo, já faz um ano que esse projeto está numa incubadora. O Chico fala: Fernanda, a gente precisa fazer uma escola de paz. A gente precisa fazer uma escola de paz. A gente precisa fazer uma escola de paz. E isso ficou numa incubadora, e a gente conversando como isso ia ser recebido, qual é o lugar dos pais na escola, já que a gente foi entendendo que cada vez mais não é ping-pong, onde para a escola ganhar, o pai tem que perder, ou para o pai ele achar que ele está certo, a escola tem que perder, porque no final quem perde é a criança. É frescobol, como a gente consegue ter o mesmo objetivo de desenvolver essas crianças. Eu já falei isso aqui com vocês. Como a gente pode trazer os pais para o nosso lado? Como eles podem ter a mesma visão? Como eles podem cuidar desse ambiente emocional de uma forma melhor, para que a gente tenha uma mesma linha de pensamento, um mesmo norte, uma visão, para que a escola possa cada vez mais cuidar do peixe, olhando para o aquário, dando condições para o aquário, mas focada no desenvolvimento do para que ela é feita. A escola hoje tem, sim, um desafio mais complexo. Olhar para o peixe, considerar um aquário que hoje ele está todo também sofrendo e fazer um cuidado geral. E a Escola de Paz, então, esse projeto que o Chico me trouxe é algo que a gente vai começar de uma forma embrionária esse ano e que a gente vai mostrar esse projeto para vocês no dia 18. Como a gente também tem pensado para ter um lugar para os pais. Para que os pais possam sentir que a escola os recebe e cuida deles. E os acolhe. E ajuda a pensar como cuidar desse filho. E ajuda a curar as próprias feridas para que eles não reproduzam isso nos filhos. E consiga pensar qual o posicionamento desses pais diante de uma birra, de uma apatia, de uma vivência. Como os pais podem estar pertencentes à escola, no lugar deles. De uma maneira que facilite o trabalho da escola. Mas também saiba que ele está de mãos dadas no mesmo objetivo, numa mesma visão. O projeto Escola de Paz é algo que eu vim aqui olhando pela saúde mental, respondendo a esse pedido do Chico. Eu falo: Chico, quando às vezes eu vejo o Chico desanimado, e outro dia eu ouvi ele desanimado, e ele estava assim, pensando nas escolas, eu falei: isso só mostra o nível de humanidade e profissionalismo que você tem, porque o Chico, ele sente na pele a dor da escola. Ele fala: eu sou escola, ele sente na pele a dor da escola, e ele ficou me cutucando: Fernanda, nós precisamos desse projeto, nós vamos começar, precisamos começar, a gente precisa cuidar disso, porque isso está em pauta do dia a dia da escola,
Isso está em pauta da matrícula, para o pai ser um embaixador da escola. Eu quero que o pai seja um embaixador, essa é uma fala do Chico, né? Eu quero que o pai seja um embaixador, que ele possa vestir a camisa, não só o aluno, o pai vista a camisa, porque ele também é o nosso cliente. Como nosso cliente, ele não pode só ir lá e fazer um pagamento ou uma reclamação, ou olhar os resultados. Ele precisa viver a escola. E quando o Chico trouxe isso, né? Eu quero que o pai viva a escola. A gente pensou, então, como dar condições, primeiro, emocionais, para que o pai entenda o desenvolvimento do filho dele, para que o pai entenda o papel de desenvolvimento emocional dele para o filho e o posicionamento que ele pode ter. Nós vamos, sim, cuidar do peixe e cuidar do aquário, porque juntos a gente chega mais longe, porque uma estrela faz o céu estrelado, quando ela também brilha junto com outras estrelas, e a gente consegue olhar para tudo isso, e hoje essa é a nossa posição, né, de estarmos abraçando tudo isso, e a gente vai apresentar esse projeto para vocês, por isso convide a sua comunidade escolar para estar com a gente no dia 18, a gente vai falar mais sobre esse projeto que a gente está aqui em incubador, e a gente vai trazer em primeira mão para vocês, da gente ter uma escola de pais, onde eu vou também ministrar para esses pais aulas, para que ele possa estar dentro, se percebendo, vendo o seu papel e compreendendo o que está acontecendo do lado de dentro do filho dele, para que ele possa acolher e cuidar de forma intencional. É isso, Chico, Lu, Rafa. Passei 10 minutos, hein? É isso, Fer, super obrigada. As escolas estão reagindo aqui no chat também. Obrigada pela sua fala, tempo de acolher e de cuidar, né? A gente sabe o quanto é importante a gente acolher os nossos alunos, a gente acolher aos pais e a nós mesmos, né? Isso é muito importante, a gente tem que sempre olhar para isso. Chico, Rafa? Eu sou suspeito em dizer, Fer, obrigado pelas palavras. Sou um pai que também estou estudando bastante sobre educação acolhedora e sou suspeito porque sei que é muito mais fácil, né, a escola trabalhar no default. O padrão é a criança caiu e, não foi nada, vai, segue. É mais difícil a gente acolher. O trabalho de acolher não é fácil, mas a gente sabe que o resultado é muito mais satisfatório. Obrigado pela fala, viu? Muito bom, Fê. A gente queria agradecer e você deu spoiler. A gente está estudando essa ideia da Escola de Pais faz um tempão e a gente começa a colocar ela no ar no dia 18. Queria muito agradecer a sua participação aqui. Acho que a gente sempre ouve você com o coração e com a certeza de que você está contribuindo muito com as nossas escolas. Como você falou, nós aqui, não só eu, nós aqui todos somos as escolas e é por isso que a gente está super empolgado com a sua participação, esses 2 eventos que vamos fazer. Muito obrigado. A gente faz o Matrículas em Pauta, a gente sempre fala que o Matrículas em Pauta vai ter 1 hora. A conclusão que eu estou chegando, Fernanda, Rafa e Lu, é que nós nunca vamos fazer um Matrículas em Pauta de 1 hora, porque a gente sempre tem muita vontade de falar com as escolas. Então, muito obrigado, viu, Fê? A gente vai se falando. Dia 18 vamos estar junto com os colaboradores e dia 25 com os pais, certo? Um beijo, muito obrigado, viu? É isso, obrigada. Um bom Matrículas em Pauta, que a gente possa saber que a grande pauta da matrícula é a humanidade, né? A gente poder se desenvolver enquanto ser humano, e vocês são seres humanos incríveis que eu admiro tanto. É um orgulho fazer parte desse time. Grande abraço. Beijo, Fê, muito obrigado, viu? E vamos agora, lá, dando continuidade, vamos lá. então. A gente só falar uma... Pode falar você. Não, só quero replicar um comentário que a Daurinete colocou para a gente, que possamos ser acolhedor, né? Então, esse é o propósito em todos os sentidos, quando a gente faz o Matrículas em Pauta para a sua escola, é para que a gente possa acolher, né, as necessidades, as expectativas, as demandas e possamos contribuir de alguma forma aí com a trajetória, com o que a gente pode trocar ao longo dessa temporada. Vamos lá, Chico, pode falar. Não, eu só ia falar que a gente ia estourar o tempo, mas que agora tem uma parte importante também. Super importante. Sobre o tempo, eu tenho uma colocação aqui. O tempo quem diz são as escolas, né, Chico? A gente vai monitorando a audiência, enquanto está todo mundo aqui gostando, conectado, compartilhando com a gente no chat, colocando as suas impressões. A gente vai tocando aqui, lógico que a gente tem uma previsão de fazer em 1 hora, mas muitas vezes, como um dia como hoje, quando a Fernanda vem falar com a gente, ou temos uma pauta um pouco mais extensa, a gente estoura um pouquinho
E isso acontece de vez em quando, de vez em sempre. De vez em sempre. Mas é isso. Rafa, agora eu vou chamar um quadro que diz muito respeito à sua participação aqui hoje no Matrículas em Pauta. Com vocês, o quadro Plataforma News. Tá aí, vamos começar então? Plataforma News de hoje, eu trouxe, né, as ações que vão acontecer nessa próxima semana. Essa e a próxima semana. Como eu disse na última plataforma, né, aliás, no último programa Matrículas em Pauta, eu vou trazer as coisas que são mais emergentes, as coisas que são urgentes, porque eu quero que você já vá no portal procurar pelas coisas que tem tempo ainda da gente olhar com calma, né? Então eu não vou falar hoje, por exemplo, de dia da educação. De educação está lá no final de abril, eu vou falar hoje de Dia da Mentira, eu vou trazer as coisas que estão aí pela próxima semana mesmo, para ser bastante urgente, tá? E quero convidar você a abrir a plataforma e navegar nela junto comigo, tá? Temos uma explosão de conteúdo na plataforma, muita coisa já publicada, e eu quero começar trazendo aqui como destaque o Dia da Mentira, que é no dia 1 de abril. Não sei se você já parou para pensar que essa é uma ação que pode ser formativa na sua escola, mas existe uma peça preparada aqui que eu quero mostrar para você, para te convencer de que você pode levar esse assunto para a escola, tá? Olha só, essa é uma peça inédita que a gente criou esse ano para rirmos juntos. E o texto diz o seguinte: hoje é dia da mentira que diverte, não da que agride. Da mentira criativa, não da destrutiva. Hoje é o dia das mentiras que fazem nossos risos serem um só. E veja o texto descritivo, diz assim: dizem que mentira tem pernas curtas, porque a verdade sempre aparece. Essa mentira, que tenta fingir que é verdade, nem merece ser lembrada nesse dia. A mentira que se comemora hoje é aquela que tem pernas compridas. É a mentira do ator que convence o público que ele é o que nunca foi. É a mentira do palhaço que ilude a plateia e provoca risos mesmo quando chora. É a mentira dos pais quando criam histórias para os filhos. É a mentira da criança no seu mundo mágico, onde tudo é verdadeiro, até o que não é. É a mentira do arco-íris, que não está onde parece estar. Nossa escola comemora hoje o Dia da Mentira, que é feita para alegrar, para surpreender, para ser o brilho na monotonia, para trazer a fantasia para o centro da realidade, para fazer uma gargalhada compartilhada, romper o silêncio. Tá aí o texto, depois quero muito que você comente aqui no chat. Aliás, quero que você olhe com atenção, porque no final eu vou perguntar aqui, fazer uma enquete, qual foi a ação que você mais gostou, tá? Então, vai anotando aí na sua lista. Gostou do Dia da Mentira? Gostou do texto? Chico, quer comentar? Não, eu achei ótimo, achei a ideia da seriedade, né? O texto da imagem é lindo e, bom, o texto descritivo eu sempre sou suspeito, mas acho que está aí o material que está disponível e que tem que entrar lá no portal e usar, porque a gente fazer esse posicionamento na veia, né? Eu acho que está muito legal mesmo. Vamos ver o que vem pela frente aí. Aquela ideia, né, de quem gostou aplaude, quem gostou fica sozinho, mas o fato é o chat está aberto para isso, né? E a Lu está aqui junto comigo fazendo o chat bombar, é isso, Luciana França? É isso, estou aguardando aqui, estou acompanhando. Legal. Comecei mostrando as coisas que estão dentro da categoria free, gratuita, tá? Já inclusa na oferta para a sua escola. Então, esse é um item que está disponível para download. Você não precisa estar associado a nenhuma assinatura e nem precisa fazer a compra. Está lá disponível para a sua escola fazer download. E ainda seguindo dentro dessa categoria gratuita, a gente também tem o Dia do Autismo. Acontece no dia 2 de abril e a gente também fez uma peça muito legal falando sobre a neurodiversidade. É preciso conhecer, e quando a pessoa arrasta para o lado aparece ali, né? Somos diversos e isso é uma grande riqueza. Olha esse texto. Só quem conhece pode respeitar e acolher, falando em acolhimento ali. Informar-se sobre o transtorno do espectro autista é o início para o acolhimento da neurodiversidade. A melhor maneira para entender o assunto é escutar os que vivem o autismo na pele e que vêm mostrando que tem muito a dizer sobre a própria condição. Condição que é humana, que é deles, que pode ser encarada como nossa, como de todos. Neste dia, procure saber mais sobre o autismo. Me emociona um pouco o texto, mas
comentários à parte, quero convidar você, a sua escola, a pensar nessa data como sendo mais uma data interessante de você trazer um posicionamento, né? Um texto que não só emociona, mas faz um convite, uma reflexão importante para o cuidado e acolhimento dentro desse universo da neurodiversidade. Um tema interessante, né? Então tá aí o convite para você conhecer um pouco mais e usar dessa peça aí que está disponível também para download. Ainda na próxima semana a gente tem o Dia da Saúde no dia 7 de abril e para essa data a gente preparou um carrossel que traz uma equação da saúde. Veja o texto. O resultado de uma vida abundante é uma pessoa cheia de saúde. Divida a saúde com o mundo. Multiplique essa ideia. 7/4, Dia Internacional da Saúde. Também tem um texto de apoio. Esta é uma data muito especial e importante para todo mundo. Afinal, é uma oportunidade de nos lembrarmos de que a nossa saúde é nosso bem maior. Cuidar desse bem exige trabalho e atenção constantes com o nosso corpo, com nossa mente e com as pessoas ao nosso redor. Zelar pela nossa saúde parte das pequenas ações individuais, como nós mesmos, como adotar uma boa alimentação, praticar esportes, dormir bem e muitas outras mais. Todas essas atividades de autocuidado nos transformam e nos estimulam a cultivar, do mesmo modo, ações que são coletivas, como respeitar quem está ao nosso redor e melhorar o ambiente em que vivemos. Afinal, saúde também é bem-estar e promovê-la é um trabalho de cada um e de todos nós ao mesmo tempo. Pense nisso nesse 7 de abril e realize isso todos os dias. A peça de comunicação do Dia da Saúde também é um convite, né, a você refletir como praticar isso, né, dentro da escola, no convívio social. E é também um convite a pensar em projetos diferentes. Talvez você já tenha mapeado o Dia da Saúde como sendo uma ação que você vai promover dentro da escola e quem sabe esses textos também não sirvam para aprimorar aí o seu discurso. Era isso que eu ia falar, você me deu um gancho que eu queria dizer. Esse texto do descritivo é um texto que se você pegar esse texto e mandar para os pais no dia 7, que é uma sexta-feira, já é uma coisa que faz diferença, que você está colocando a saúde. É o aquário, como disse a Fernanda, né? É a gente olhar com um pequeno texto desse que está pronto, tem a imagem que é maravilhosa e tal, mas o texto eu acho que é um conteúdo que pode ser enviado às famílias, pensando, né, nisso tudo que a gente discutiu um pouco com a Fernanda agora, que eu acho que tem todo sentido, né? É isso aí. Estou vendo aqui os comentários. Lu, você quer comentar alguma coisa? Deixa eu voltar aqui na tela, porque o colégio está perguntando sobre o descritivo do Dia da Mentira. Já estou verificando aqui no portal se está disponível, já digo para vocês. Estou conferindo. E tem muitas pessoas colocando aqui, lindo o texto. A Gabi Amaral, lindo. A Karine Santos, muito lindo o texto. Então tem bastante gente aprovando aí a meia versão da mentira. Muito Ficou bom, muito bom. Legal. Ainda nesse âmbito da ideia do Dia da Mentira, quero trazer aqui um conteúdo que está disponível na modalidade On Demand, que é uma campanha contra fake news. Olha só essa série de carrossel que a gente produziu para você usar no dia 1º. Você posta essa imagem aqui lá no seu Instagram dizendo: acabou o desmatamento da Amazônia. E aí, na sequência, o carrossel traz a informação. 1º de abril é uma mentira. E termina com essa mensagem. Essa info é fake. E com fake news não se brinca. Olha só esse texto de apoio. Nossa escola bem que gostaria de compartilhar a notícia de que acabou o desmatamento da Amazônia. Mas isso não aconteceu. Chamamos sua atenção, não? No dia 1º de abril, brincamos com mentirinhas. Mas no restante do ano, sabemos que fake news é coisa bem séria. Então, olha só, a gente trouxe a ideia, usamos a ideia do Dia da Mentira para abordar, fazer uma campanha contra fake news. Tenho certeza que pode ser um assunto extremamente importante aí de você trabalhar na escola. E a gente achou tão relevante, tão importante o tema, que a gente também produziu um vídeo que está disponível dentro dessa campanha aí contra fake news, e é o vídeo que a gente vai exibir agora. Vou pedir para você aumentar aí o volume, quero depois que você comente o que achou. Acreditamos que seja possível construir o diálogo, mesmo quando as línguas são diferentes. Acreditamos que seja possível prosperar, mesmo quando se respeita verdadeiramente a natureza. Acreditamos que a razão possa construir, mesmo quando guiada pelo sentimento. Porque conhecemos o olhar que realmente quer ver, os ouvidos que procuram escutar e as ações que querem gerar mais e mais vida.
Nossos sonhos são reais, não são fake news. Sonhos se compartilham e se constroem. Mentiras não. Não compartilhe fake news. Compartilhe sonhos e construa novas realidades. Nossa escola acredita nos sonhos e ajuda a torná-los reais. Estou muito curioso para saber qual é a sua opinião sobre o vídeo e antes de a gente ler os seus comentários, quero convidar você a pensar nesse vídeo até como um vídeo para sua campanha, sua próxima campanha de matrícula. Já pensou nessa frase? Nossa escola acredita nos sonhos e ajuda a torná-los ser reais. Só essa frase já serve para a sua próxima campanha de matrícula. Já pensou nisso? A Paula já teria dito assim, vamos fazer a campanha sobre esse tema, né? Mas eu achei esse vídeo espetacular, E aquela outra da Amazônia também é um jeito diferente de falar sobre um assunto, né? De um jeito, eu diria, leve por conta do Dia da Mentira, mas muito sério pelo fato do que nós estamos tratando, que são as fake news, né? Que eu acho que é papel da escola também. Eu gosto muito desse vídeo, mas muito. E está no On Demand. Assim. E está no On Demand, exatamente. Eu trouxe a página aqui para te mostrar, procure pela campanha contra fake news no portal e você vai ver lá que está R$200, se a sua escola quiser, pode fazer a compra desse item específico. Agora, é claro que todo o programa eu vou trazer aqui uma promoção, né? A gente está mudando esse valor aí para você comprar essa campanha aí por R$ 99,90, se você tiver interesse. Como eu disse, né? Você pode até usá-la no Dia da Mentira, mas... como a gente comentou, é um vídeo que você certamente vai poder usar em outros momentos do ano, então pense que pode ser um conteúdo interessante de você ter aí na sua manga para você usar durante a campanha, tá? Continuando ainda dentro dessa categoria On Demand, eu trouxe uma grande novidade, que é a campanha chamada Educar se faz assim. Está falando de campanha? Estamos. A gente já está mudando o nosso mindset quando a gente fala sobre campanha. A ideia não é só pensar na campanha como sendo a campanha de captação do aluno lá no segundo semestre. A gente está falando de campanha da escola. Lembra disso? Pois é, esse conteúdo ele vem ao encontro desse nosso novo conceito de campanha, que é você pensar numa comunicação que pode sim estar fidelizando ou quem sabe até conquistando alunos. Daqui a pouco a gente fala como você pode usar essa campanha até para quem não é ainda um aluno da escola, mas a gente já está disponibilizando isso no ar para que você tenha isso quanto antes e possa se programar para usar. Eu trouxe aqui para apresentar a você a campanha Educar se faz assim. Ela é composta por quatro posts, tá? Que diz sobre comportamentos dos professores, da escola, no que se refere a características particulares da educação. Falamos muito sobre acolhimento, né? E aqui tem um conteúdo que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é o tema do Matrículas em Pauta de hoje. Olha só essas postagens. A primeira diz assim, ó: com olho no olho, em nossa escola o educar se faz assim. Veja o texto. Nossos professores conhecem nossos alunos, procuram entender seus potenciais e suas eventuais dificuldades. Eles fazem do ensinar uma atividade que acontece no encontro de subjetividades, de diferentes expressões, porque fazem da escuta uma atividade constante. E assim, olhos nos olhos, com cuidado e atenção, vão dando o suporte necessário para que cada um de nossos alunos possa crescer e se desenvolver com segurança e tranquilidade. Em nossa escola, o educar se faz assim. Olha o próximo texto. Sem pressão, com afeto. Em nossa escola, o educar se faz assim. Com escuta e cuidado. Em nossa escola, o educar se faz assim. Com as palavras certas. Em nossa escola, o educar se faz assim. É claro que eu não ia trazer todos os textos descritivos aqui, mas só para mostrar para você que eu não tenho dúvida de que sua escola quer falar sobre acolhimento, quer falar sobre cuidado. Eis aí uma campanha de posicionamento muito interessante para você usar durante o ano. Gostou, Chico? Você não tinha visto, né? Não tinha visto. Sensacional, sensacional. E muito alinhado, né? Estamos falando de acolhimento, de cuidado, de posicionamento. E essa campanha vem fazer esse papel aí para a escola, tá pronto, tá todo organizado, tem os descritivos. Então, vale você dar uma olhadinha ali no portal para você conhecer um pouquinho melhor a campanha. Sabe a sensação que eu tenho aqui? Que a gente ficaria aqui até amanhã cedo vendo essas artes. E o que eu acho bacana é que isso está pronto para a sua escola utilizar. São temas que estão no olho do furacão.
que é o posicionamento da escola, a forma de tratar, o acolhimento que discutimos, o cuidado. Nós temos falado muito dessa trilha do cuidado, né, de mostrar isso nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas é óbvio que isso é no dia a dia da escola, como bem falou a Fernanda. Mas essa comunicação me parece que leva a escola para o lugar de cuidar mesmo de todos os aspectos, né, do cuidado aquário. Estou usando isso porque eu achei ótima essa analogia. Então, quando você se posiciona no olho, como está, enfim, todas essas artes aí, eu acho que isso vale ouro para vocês. Então, é para usar mesmo, né, se for o caso, essa é on demand, né? É investir, porque isso está pronto, entendeu? Isso está pronto e é genial isso. A gente está fazendo isso para você dar valor e para a gente poder criar tudo isso que a gente está colocando nos portais. Então, parabéns, eu não tinha visto essa campanha, é linda mesmo, genial, genial. É isso aí, está aí na tela para você não esquecer. Ela está no valor de 150, mas hoje a gente está fazendo por R$ 74,90. Eu estou torcendo que o príncipe está muito bonzinho. Tô, né? Mas... Rafa, que legal, gostamos de ver hoje. Eu escutei um amém? Amém. Tá aí, gente. A gente está fazendo isso porque é claro que a gente não conseguiria, né, ofertar algo desse tipo. A gente sabe que não dá para fazer uma campanha dessa exclusiva para cada selo, para cada sistema de ensino, como o Chico já falou aqui. A gente tem produzido parte desse conteúdo e temos colocado eles ou em assinaturas ou na modalidade on demand, exatamente para viabilizar para a gente, viabilizar também para a sua escola de alguma forma, né? Tenho certeza que serão R$ 75 muito bem investidos, como eu disse, que não precisam ser usados amanhã, essa semana. Você usa no momento certo da sua estratégia, antecedendo uma reunião de pais, antecedendo a abertura de uma pesquisa que você vai fazer com as famílias, antecedendo a sua campanha de rematrículas, enfim, planeje-se, tenho certeza que vai ser sucesso, tá? E para fechar, eu quero trazer aqui uma série de vídeos que a gente produziu também na modalidade on demand, chamada Fazer Sempre Mais. A gente sempre está falando, né, de aumentar a régua, da exigência das famílias, e a gente está sempre fazendo mais e melhor, e essa série de vídeos é formada por uma coleção de 3 vídeos já no formato de Reels, vertical, para você poder veicular nas redes sociais, já no formato adequado para a rede social e também para você compartilhar via comunicador instantâneo, né? A gente sempre produz esse tipo de conteúdo aqui, para você compartilhar com aqueles leads que você captou, né, durante a campanha, que não fizeram matrícula, você tem o telefone dessa pessoa, quer estreitar relacionamento, eis aí mais um tipo de conteúdo que você pode usar nesse sentido. E eu trouxe aqui um dos vídeos dessa série para você assistir e compartilhar aqui no chat o que você achou, tá bem? Fazer Sempre Mais é a série de vídeos e a gente vai exibir um dos episódios para você conhecer. Aumenta o volume aí e preste atenção. Dar o apoio necessário para que uma criança cresça feliz e com segurança. Saber acolher e saber ao mesmo tempo colocar limites. Entender como ensinar aquilo que fica para a vida inteira. Entender como compreender o instante e como imaginar as necessidades do futuro. Com tudo isso, sua família se ocupa e se preocupa. Mas vocês não estão sozinhos na condução dessa parte importantíssima da vida dos seus filhos. Porque nossa escola divide com sua família o conduzir da formação e da preparação educacional de seus filhos. Esse é nosso compromisso e, em nome dele, fazemos sempre mais. Muito seu comentário, tá? Um vídeo que fala sobre parceria, fala sobre acolhimento, fala sobre a escola ter um papel junto com as famílias. Tenho certeza que também vai ser um conteúdo de sucesso. O Chico está aqui ansioso. São 3 vídeos, tá? Nesse mesmo formato aí, vertical, todos eles diferentes, trabalhando sempre dentro desse mesmo tema, fazendo sempre mais. Eu não tinha visto de novo, né? Parece que a gente ensaia isso, eu não tinha visto. Mas a soma desses conteúdos, né, que a gente acabou de ver, desses 2 últimos, para mim é genial para usar nesse momento e tá casado com o que a gente está falando, de acolhimento, de cuidado, de falar de um jeito diferente, de cuidar do aquário, enfim. O investimento vale a pena. Por favor, analisem isso. R$ 75,00 ou agora essa, quanto custa essa? Vamos ver aqui, olha, a série de vídeos ela tá por 200 e a gente reduziu para R$ 99,90. Então, veja, 99 mais 75 dá 174, certo? R$ 174,00. Daí você fala assim, vocês estão pensando no dinheiro para vender. Não é isso, a gente quer que vocês usem de valor, né? Ou seja, com R$ 174,00, o que você faz?
né? Eu acho que essa é uma campanha que vai para o WhatsApp dos pais, que vai para as redes sociais, e a gente tem com isso, não vai ser todas as escolas que vão comprar. Portanto, é um material que pode ser exclusivo seu. Não é exclusivo, mas se você investir nisso, você sai na frente. Então vamos ver quem vai entrar nesse on demand para a gente ter vamos dizer assim, a felicidade de vocês entendendo que investir um pouco nisso vale a pena. Lembrando que as escolas que são diamante têm direito a esse material, certo? Também tem As escolas de diamante não precisam, é isso, né? É isso, o diamante tem direito ao... Esse material está incluso no serviço do diamante e no também Prime, na assinatura Prime. É isso. Se você achar que é mais vantajoso para você fazer a assinatura Prime, porque já percebeu que vai consumir muitos dos conteúdos no On Demand, vale a pena porque você vai economizar, tá? Com isso, eu encerro a minha participação de hoje. Quero saber aí a sua opinião. Qual de todas as coisas que eu apresentei hoje foi o seu favorito, foi o seu preferido, tá? Inclusive, vai lá no site, marca o coraçãozinho como sendo o seu favorito, que pode ser que hoje você não vai comprar, mas amanhã é um novo dia, né? Então, só para você não esquecer, favorita ele lá dentro do portal para você depois procurar lá no coraçãozinho. Ele vai ficar guardadinho lá no seu coração, dentro da sua conta, registrado como sendo um dos itens favoritos seu, para você acessar esse conteúdo em outro momento, tá bom? Obrigada, Rafa. Estou esperando aqui, ansiosa também pelo retorno aqui no chat, mas tem um tema que está acontecendo aqui no chat eu vi aqui. Que eu preciso comentar. Nós não estamos dando golpe, nós não somos um banco que falimos as MKTs, tá? Então, aguardem, logo, logo tem novidades aí, a gente está preparando, a gente está estruturando, tem muitas escolas, a gente tem o extrato de todo mundo aqui, fizemos o levantamento, a gente sabe do saldo ali do Colégio Integração, do Colégio Imaculada, a gente sabe de todo mundo aí e a gente está preparando algo muito especial para que vocês utilizem ao longo da temporada. Então, novidades vêm aí, só esperem mais um pouquinho, mas o banco não fechou. Tá? Então, só aguardem que a gente está só estruturando melhor as novidades. Portal novo, tem bastante coisa acontecendo ainda, o ano está começando a engatar e aí a gente vai trazer logo um destino muito legal para as MKTs de vocês aí e com novas MKTs para vocês aumentarem o banco, o cofrinho de vocês, tá? Então, aguardem, teremos novidades. Mas eu precisava dar esse recado, não falimos porque houve essa insinuação assim no chat? Então fiquem tranquilos, tá, gente? Brincadeiras à parte, Rafa, tô encantada com tudo que a gente viu aqui, tá pronto. O Rafa fez um super preço, tá? Ele nem combinou com a gente esse preço aqui, ó. Até o Colégio de Teixeira de Freitas falou, Chico, ajuda aí a negociar com o Rafa. Tá super legal o preço. Existem campanhas que realmente foram sucesso em temporadas, que a gente trouxe, porque fez muito sentido, e faz muito sentido continuar utilizando a campanha. Então tá aí disponível para você que não utilizou, para que você queira utilizar novamente. Está disponível no portal, tá? Mas essas duas últimas foram inéditas, né, gente? Isso, não, são de outras campanhas que a gente foi apresentando aqui ao longo da apresentação do Rafa. Então, terminamos o quadro aí, Plataforma News, com as novidades aí com o Rafa Príncipe. E vamos ao quadro agora, Fique Ligado. E aí voltamos então com o Fique Ligado. O que é esse Fique Ligado, Chico? O que a gente apresenta agora? A gente apresenta só as últimas notícias e a gente vai fazendo uma velocidade do 2x. Porque está todo mundo cansado já. Quase 2 horas. Então vamos lá. A gente tem o painel M para a gente pedir para vocês responderem o questionário no portal m.com.br/painel 3103. E na próxima quarta-feira a gente tem o resultado desse painel. A gente espera todos vocês aqui. No curso M, vocês estão agora já de novo reforçando a questão das matrículas. Basta você ir lá no Educa M e clicar e digitar esse código aí para 2023 ES, PRA 2023 ES. Essa é a nossa plataforma de curso EAD e que você vai se tornar um aluno que eu vou adorar ter você como um dos matriculados nesse curso. Então é isso que você tem que digitar lá. E por fim, lembrando que nós temos 2 palestras que não estavam no grid inicial, mas abril, como disse a Lu, vem depois de março e vem cheio de atrações, além de todas essas campanhas que falamos. Vamos ter a Fernanda falando com os colaboradores, pais e escola, como construir uma parceria sem ruídos de comunicação. A Fernanda já comentou, e depois na semana seguinte, dia 25 de abril, a gente tem Fernanda falando para pais, você pode mudar a história de seus filhos. Então, é um conteúdo legal, estamos
com o ano letivo em altitude de cruzeiro. E mais uma vez, lembrando que esse timaço está à disposição de vocês. A Lu, a Deb, o Fá, a Fer, a Gi1, a Gi2, a K e a Má e o Lucas, que é nosso estagiário agora contratado, e Gabriel, fazendo o atendimento com vocês. E Rafael, e Chico, não, e Luciana, e tem Cássio Mori que estava conectado com a gente aqui o tempo todo no não chat. Sabia, que legal. Interagindo, tô vendo ele comentando Cassião aqui no chat. Cassião virá aqui na próxima semana, diz a lenda, que ele virá para a gente comentar o painel, que é o cara que está acompanhando. Então, Cássio Mori estará conosco já na semana que vem, dia 5 de abril, para está ansioso para estar aqui e nós ansiosos também para ele estar conosco nesse estúdio aqui. Então, na próxima semana teremos Cássio Mori, no dia 12 de abril teremos o professor Marcílio e no dia 26, já confirmado, Tânia Fontolã, que vai estar conosco aqui. Falta resolver o convidado do dia de 12, eu falei, 5 é o Cassião, 12, é dia 19, falta o dia 19, porque as matrículas em pautas agora são dia 5, 12, 19 e 26. É isso aí, Cássio Mori, podemos confirmar você já para a próxima quarta-feira, Cássio Mori? Se você está aí no chat, eu não sabia que você estava conectado, muito legal. Então, um beijo, Cássio. Um beijo, Cássio. E aí tem escolas colocando aqui, Colégio São Bento colocou Fábio tem que ser Fafá, falando que a irmã Marilde está conectada aqui. Por um momento eu passei pela mensagem que ela falou que está com saudade, Chico. Não, então, eu briguei com ela. Você brigou, né, Eu briguei Chico? com ela. Do irmã Marilde agora não estamos rompidos, porque eu mandei umas 40 mensagens para ela, não respondeu nenhuma. Estou chateado. O bom, irmã Marilde, que o Chico rompe por 2 minutinhos e tá tudo certo. Saudades, daí tá irmã, saudades da senhora e de todos aí. Um abraço a todos. Pati, Gi, todo mundo aí de São Bento de Criciúma. É isso, então estamos chegando ao fim? Chegamos ao fim. Vamos nos despedir já com as escolas, agradecer muito a participação de todos vocês. Hoje um programa um pouquinho mais longo, com conteúdos super relevantes, que a gente foi acompanhando ao longo da opinião, da sugestão, da participação de vocês aqui no chat. Sempre com muita alegria. A gente faz esse programa às quartas-feiras, às 15 horas. Por isso que a gente está conseguindo e está tentando concentrar as nossas programações nesses dias. Porque você já tem marcado aí na sua agenda, já reserva esse horário, reserva um pouquinho mais que uma hora, sempre que é bem importante. E eu quero começar a me despedir aqui. Quero que Rafa, Chico se despeçam das escolas. Rafa. O meu abraço a vocês aí que ficaram com a gente, guerreiros, né? A gente está com audiência alta aqui, ficaram o tempo todo. Obrigado pela sua participação, seu acolhimento também, carinho. Semana que vem a gente está de volta. Muito bom, obrigado de novo pela participação. A gente está na segunda edição de dezenas que teremos ao longo desse ano e a gente está muito feliz de estar com vocês conectados e a gente vai fazer no tempo que for necessário, mas vamos tentar encurtar, mas eu não prometo, porque a gente gosta muito de estar aqui com vocês, certo, Luciana Freschi? Certo, a gente gosta muito, a gente se prepara bastante para esse momento e é sempre uma grande diversão, alegria estarmos com vocês aqui às quartas-feiras, às 15 horas. Eu até fiz uma pergunta aqui no chat, ao longo da programação, se é a primeira, qual escola que se colocasse aqui, se é a primeira vez que você está aqui no Matrículas em Pauta. Então coloque aqui pra gente, porque é sempre importante a gente saber as escolas que estão conhecendo nessa programação. Então é uma alegria tê-los aqui conosco, tá? Vou me despedir também. Um grande abraço a todos vocês. Eu termino com a palavra de gratidão, gratidão por termos mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos falando com pessoas tão importantes que lidam, né, com as nossas preciosidades aí, os nossos alunos, nossos filhos. É sempre muito importante ter essa troca com vocês. Muito obrigada, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.